Desde o dia em que Clara nasceu, parecia que o mundo havia marcado seu destino antes mesmo que ela pudesse respirar sozinha. Ela veio ao mundo com uma deficiência na perna direita, uma má formação que a faria mancar por toda a vida, e para muitos na pequena cidade onde morava, isso já era motivo suficiente para ser tratada como um erro, um peso, uma vergonha silenciosa. Mas nada doía mais do que a forma como a própria família a enxergava. Para a mãe, Dona Helena, Clara era um milagre, uma menina doce e inteligente, com olhos que pareciam carregar a luz inteira do céu. Mas para o resto da família, ela era motivo de piada. O pai, seu Alberto, até tentava defendê-la quando alguém zombava do seu jeito de andar, mas sempre calava quando o irmão mais velho, Gustavo, decidia provocar, e provocava todos os dias. Anda logo, perninha torta! Você nunca vai ser normal! Quem vai querer casar com você? E Clara, com seus olhos grandes e silenciosos, apenas engolia um nó da garganta e continuava. Ela cresceu ouvindo que não seria capaz de nada. A avó, sempre ácida, repetia frases que pareciam afiadas como navalha. Ninguém quer gente defeituosa. Clara aprendia a sorrir, mas nunca esquecia. Aprendia a andar com dificuldade, mas nunca parava. Aprendia a ser forte, mas nunca deixava de sentir a dor. A escola não era diferente. Algumas crianças eram gentis, mas outras enxergavam nela exatamente o que sua própria família reforçava. Uma menina imperfeita. E Clara, com seu corpo pequeno, parecia viver sempre encolhida. Mas havia uma chama nela que ninguém percebia. Uma espécie de resistência silenciosa. Um brilho que nascia justamente porque ela nunca teve a chance de se entregar. Certo dia, com 12 anos, depois de uma discussão violenta em casa, Clara ouviu da boca da própria tia algo que mudaria a sua vida para sempre. Você devia agradecer por ter comida. Outra família jamais aceitaria uma menina defeituosa. E então ela percebeu que se quisesse sobreviver, precisaria crescer por conta própria, precisaria construir uma vida longe dali, precisaria aprender a acreditar em si mesma quando ninguém mais acreditava. E ela começou pela educação. Clara estudava escondida. Enquanto a família dormia, ela lia livros velhos que encontrava no lixo ou ganhava da escola. Lia tudo, romances, ciência, administração, economia. A cada página descobria um mundo maior do que aquele em que vivia. E enquanto o corpo mancava, a mente corria livre, veloz, invencível. Com 16 anos, conseguiu uma bolsa parcial para um curso técnico. A família riu. Você? Estudar? Imagina, Clara, você nem consegue correr direito, zombou Gustavo. E ela apenas respirou fundo. Estava acostumada. Mas algures entre uma humilhação e outra, algo mudou. Um novo professor chegou à escola técnica, um homem calmo, de fala suave, chamado Rafael. Ele percebeu o brilho nos olhos dela e antes mesmo de entender sua história, disse: Você tem uma força que não sabe que tem. Quando descobrir, o mundo não vai ter como te segurar. E aquela frase, pela primeira vez, fez Clara acreditar que talvez, ela pudesse ser algo mais. Rafael começou a ajudá-la em concursos, cursos online, palestras. Incentivava-a a participar de projetos, a enviar e-mails para empresas, a se expressar. E Clara, pela primeira vez, crescia sem pedir desculpas por existir. Aos 19 anos, conseguiu um estágio em uma empresa de tecnologia em outra cidade. A família achou graça. Você vai mancar até lá? Riu a avó. Mas ela foi, sozinha, com uma mala pequena, o coração apertado e uma coragem que ninguém imaginava. Foi nesse novo mundo que a vida começou a mudar de verdade. Clara se destacou. Trabalhava mais do que todos,
aprendia com velocidade, tinha ideias inovadoras. E foi em uma dessas reuniões que ela conheceu Leonardo, um jovem empresário, milionário, herdeiro de um dos maiores grupos comerciais do país. Ele não reparou na deficiência dela primeiro, reparou no olhar, no brilho, na firmeza com que defendia suas ideias, na inteligência, na coragem, no coração gigante escondido debaixo de tantas cicatrizes emocionais. Eles começaram conversando sobre trabalho, depois sobre sonhos, depois sobre tudo. E em pouco tempo, Leonardo estava completamente encantado. Mas Clara não acreditava. Como alguém tão perfeito poderia amar alguém que passou a vida inteira sendo humilhada? Como alguém tão inteiro poderia querer alguém que carregava pedaços? E quando ele tentou se aproximar, ela recuou. Eu sou diferente, disse ela com a voz trêmula. Ainda bem, respondeu Leonardo. O mundo tá cheio demais de pessoas iguais. Foi a primeira vez que alguém celebrou aquilo que ela considerava sua maior dor. Naquele instante, sem perceber, Clara começava um novo capítulo da sua vida. Um capítulo que mudaria tudo, até mesmo a forma como via a sua própria história. E mal ela sabia que um dia seria justamente essa diferença que a colocaria num dos casamentos mais luxuosos do país, e que a faria voltar à sua antiga casa não como a menina humilhada, mas como a única capaz de salvar a própria família. Nos meses seguintes, Clara se viu vivendo algo que nunca imaginou. Leonardo a convidava para jantares, caminhadas, reuniões importantes, viagens de trabalho. Ele não parecia interessado apenas na mente brilhante dela, mas também na forma como ela enxergava a vida, com profundidade, com cuidado, com a sensibilidade de quem aprendeu a sobreviver na dor. Clara ficava dividida entre encanto e medo. Medo de acreditar, medo de ser rejeitada de novo, medo de que tudo aquilo fosse uma ilusão frágil, prestes a desmoronar ao primeiro olhar crítico, como acontecia em casa quando era criança. Mas Leonardo era paciência. Ele sabia que algo nela estava sempre esperando o golpe, a piada, o desprezo. E por isso, ele se aproximava devagar. Deixava cartas em sua mesa, comprava livros que ela comentava de passagem, e sempre que ela desviava o olhar, ele sorria, como se estivesse dizendo: "Eu te vejo, e vou continuar aqui." Foi inevitável. Um dia, depois de uma reunião intensa, Leonardo a chamou para ver o pôr do sol no terraço do prédio da empresa. Clara quase recusou, porque sua mente ainda lutava com velhos fantasmas, mas ele insistiu com uma calma que desarmava qualquer resistência. Ali, sob o laranja profundo do céu, ela se permitiu sentir. "Por que você insiste em mim?" perguntou Clara com a voz quase quebrada. "Porque ninguém me olhou como você", respondeu Leonardo, "e porque você é a mulher mais forte e inteligente que já conheci." Aquelas palavras entraram nela como cura, e quando Leonardo segurou sua mão, ela percebeu que pela primeira vez não sentiu vergonha do seu corpo, da sua perna, de nada, porque ele não olhava para o que faltava, ele olhava para tudo que ela tinha. Eles começaram a namorar em segredo no início. Clara tinha medo da imprensa, dos comentários, das comparações. Mas Leonardo não. Ele dizia: "Quem tem que te ver já te viu, Clara. O resto não importa." O relacionamento cresceu como uma chama protegida do vento, intenso, mas com cuidado. E aos poucos, Clara foi se tornando não apenas sua namorada, mas também sua principal conselheira dentro da empresa. Era ela quem via o que ninguém via, quem enxergava oportunidades, riscos, caminhos novos. Leonardo confiava nela mais do que confiava em qualquer diretor. E foi essa confiança que os levou a aparecer juntos pela primeira vez em um evento social. Clara estava nervosa. O vestido destacava sua perna, não dava para esconder a deficiência, e ela quase desistiu antes de entrar.
Mas Leonardo, percebendo seu pânico silencioso, disse apenas: "Entra comigo, o mundo precisa conhecer quem você é." E então, de braços dados, eles atravessaram o salão. Ninguém riu, ninguém zombou. Pelo contrário, todos a encaravam com admiração, porque o jeito de Clara, seguro, elegante, equilibrado, falava muito mais alto do que qualquer detalhe físico. A notícia do namoro logo se espalhou, chegando rapidamente à sua antiga cidade. E então começou o que Clara nunca imaginou: mensagens da própria família. Primeiro da avó, querendo saber como estava. Depois de Gustavo, dizendo que sentia falta da irmã. E por fim do pai, pedindo ajuda, um pedido tímido, quase envergonhado, dizendo que estavam passando por dificuldades financeiras. Clara leu tudo com o coração apertado, mas não respondeu. Não era vingança, era proteção. Pela primeira vez na vida, ela estava construindo algo só dela, e não deixaria que velhos fantasmas a derrubassem. Mesmo assim, Leonardo percebeu que aquilo a machucava. Você não precisa voltar por eles. Mas eles são minha família, respondeu Clara, olhando para as mãos, mesmo que tenham me ferido. Leonardo apenas a abraçou. Ele sabia que dentro daquele coração machucado havia bondade demais para ignorar quem fez parte da sua história, mesmo que de forma cruel. Logo veio o pedido de casamento. Simples, íntimo, emocionante. Leonardo preparou tudo no terraço onde deram o primeiro beijo. Havia luzes penduradas, música suave e um pequeno anel com uma pedra azul, a cor dos olhos dela, segundo ele. Clara, eu quero construir uma vida ao seu lado, não por pena, não por obrigação, mas porque você é a mulher mais extraordinária que já passou na minha vida. Quer casar comigo? Clara chorou. Chorou a infância toda, as humilhações, as dores guardadas. Chorou porque pela primeira vez alguém a escolhia de verdade. E disse sim. O casamento foi um dos mais comentados do ano. Um evento luxuoso, filmado por revistas, influenciadores e colunistas sociais. Mas mesmo no meio de todo aquele brilho, Clara era o centro. Não pelo vestido, não pela riqueza, mas pela postura, pela força, pelo brilho. E entre os convidados, sua família. Helena, a mãe, emocionada. O pai com os olhos baixos, como se pedisse perdão. A avó, estranhamente silenciosa. Gustavo, desconfortável diante da grandeza da irmã que um dia humilhou. Quando Clara entrou no salão, todos ficaram de pé, inclusive eles. E foi ali, naquele exato segundo, que ela percebeu. O mundo havia mudado, mas ela também. O casamento foi lindo, mas algo ainda estava por vir. E seria justamente esse algo que levaria Clara a tomar a decisão que mudaria para sempre o seu passado e o seu futuro. A decisão de voltar para casa e ajudar quem nunca acreditou nela. A lua de mel havia sido um sonho, mas ao voltar para casa, Clara encontrou algo que insistia em permanecer dentro dela. Uma sensação incômoda, quase um chamado silencioso. Era como se o passado estivesse pedindo espaço, exigindo ser resolvido. E ela sabia exatamente do que se tratava. Os pais estavam afundados em dívidas. A pequena mercearia que mantinham havia sido engolida por concorrentes maiores e a casa onde Clara cresceu estava prestes a ser tomada pelo banco. Mesmo depois de tudo o que viveu, uma parte dela ainda queria oferecer algo que nunca recebeu: acolhimento. Então, numa manhã tranquila, Clara decidiu que era a hora de voltar. Não como a menina humilhada, mas como a mulher que construiu sua própria história. Leonardo, sempre ao lado dela, não questionou. Apenas perguntou: "Quer que eu vá com você?" Clara sorriu. "Ainda não. Essa parte eu preciso viver sozinha." E partiu.
A viagem até sua cidade natal trouxe de volta lembranças que ela preferia não revisitar. O chão de terra, o portão enferrujado, o cheiro da casa pequena, o som das risadas que sempre vinham acompanhadas de alguma piada cruel. Mas agora tudo parecia menor, como se o mundo tivesse ampliado e a dor tivesse encolhido. Quando bateu na porta, o pai foi quem atendeu. O silêncio entre eles foi tão grande que parecia preencher cada espaço da casa. O rosto dele, antes duro, agora mostrava cansaço, arrependimento e uma tristeza que Clara não conhecia. Clara, ele murmurou, como se dissesse pela primeira vez o nome da filha com respeito. Você veio mesmo. Ela assentiu, segurando firme sua bolsa. Vim. Precisamos conversar. Dentro da casa, a mãe chorou ao vê-la. A avó ficou imóvel, desconcertada. Gustavo, o irmão que mais a machucou, nem conseguia olhar para ela. Clara respirou fundo. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades. O banco me enviou uma notificação porque o antigo número estava no meu nome. Ela os encarou sem vacilar. Eu posso ajudar, mas antes, preciso que vocês entendam algo. A família toda ficou em silêncio. Eu passei anos acreditando que eu era um problema. Anos achando que minha deficiência me tornava menor, incapaz, indigna de amor. Vocês me ensinaram isso, não com carinho, mas com humilhação. O pai abaixou a cabeça, a avó fechou os olhos, Gustavo engoliu seco. Clara continuou. Mas eu aprendi a me amar sozinha. Aprendi a me levantar. E hoje, eu tô aqui não porque vocês merecem, mas porque eu mereço encerrar essa história de um jeito que não machuque mais ninguém, nem a mim. Dona Helena, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, aproximou-se. Minha filha, me perdoa. Eu devia te proteger. Eu devia te defender de todos eles e até de mim mesma. Mas eu falhei. Ela a abraçou. Foi um abraço que dissolveu anos de silêncio e dor. E foi o primeiro abraço onde ela não sentiu vergonha do próprio corpo. Depois o pai se aproximou. Eu errei com você. Tantas vezes, tantas que perdi a conta. Se você quiser me odiar, eu entendo. Mas quero que saiba que tenho orgulho da mulher que você se tornou. Mesmo que eu não tenha dito isso antes. E então, algo inesperado aconteceu. Gustavo, o irmão que mais a machucou, começou a chorar. Eu tinha inveja, ele confessou, com a voz embargada. Você sempre foi mais forte que eu. Eu batia em você porque não sabia lidar com o fato de que, mesmo mancando, você seguia em frente. Me desculpa, Clara. Me desculpa pelo menino idiota que eu fui. Clara o olhou por alguns segundos. E com uma calma que só quem venceu a própria sombra possui, respondeu. Eu te perdoo. E ao dizer isso, sentiu algo dentro dela finalmente se libertar. Ela passou a tarde inteira ouvindo, conversando, oferecendo um tipo de amor que nunca recebeu daquelas pessoas. E ao final da visita, tomou sua decisão. Eu vou comprar a casa e quitar as dívidas da mercearia. Mas quero que vocês comecem de novo. Quero que mudem o jeito de falar, de olhar, de tratar as pessoas. Especialmente as crianças da cidade que crescem achando que têm menos valor só porque são diferentes. A avó, rígida por toda a vida, levantou-se com dificuldade. Clara, eu errei. Eu me deixei levar pela ignorância. Se você me permitir, queria tentar ser melhor. Clara segurou sua mão. Nunca é tarde para isso, vó. Ao sair da casa, sentiu o vento tocar seu rosto como um sinal, suave, libertador. No portão, encontrou Leonardo encostado no carro esperando por ela. Achei que você gostaria de uma carona de volta para casa, ele disse sorrindo. Clara riu. A minha casa agora é onde você está. Ele abriu a porta do carro e antes de entrar, ela olhou para trás por última vez. Não havia mais dor, não havia mais raiva. A menina que mancava, a menina humilhada, a menina silenciada, tinha finalmente encontrado paz. E quando colocou a mão sobre a barriga, onde uma nova vida começava a crescer, Clara percebeu a grandiosidade do que havia construído.
Sua história não era mais sobre sofrimento. Era sobre superação, sobre amor, sobre perdão e sobre o poder de uma mulher que, mesmo nascida sob o peso da rejeição, transformou cada cicatriz em ouro. Ela fechou a porta do carro e sorriu. O passado ficava ali. O futuro, agora, estava todo à sua frente.